Olá, seja muito bem-vindo e nesse vídeo nós vamos falar sobre busca e apreensão. Vou pedir que você fique até o final para que você consiga entender os principais pontos que envolvem este processo. Primeiro, o que é a busca e apreensão? A busca e apreensão ele nada mais é do que um procedimento judicial aonde o banco vai requerer ao juiz que faça uma ordem para que aquele bem dado em garantia por aquele financiamento seja apreendido. Então vamos lá. Primeiramente, é necessário que exista um contrato, obviamente. Ele é o tipo de contrato que a gente chama de contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão nada mais é do que um documento pré-formulado. Ou seja, você não consegue discutir nenhuma cláusula naquele momento. Você simplesmente assina. Ou você concorda com tudo que está escrito ali, ou você não terá o seu carro, você não terá o financiamento aprovado e você não terá aquele veículo, certo? Pois bem, pensando nisso, siga a lógica comigo. Quando você assina aquele contrato, você não tem condições naquele momento, de frente com o vendedor ali do carro, de analisar cláusulas, de questionar juros, de verificar se existe alguma cláusula abusiva, você simplesmente assina, você precisa daquele carro. E é a partir daí que a gente inicia uma série de erros. Por que eu considero erro? Quando você não analisa o contrato, até porque você não consegue analisar e discutir nenhuma cláusula que está ali, você precisa assinar, porque é um contrato de adesão, ou seja, você não consegue discutir cláusula nenhuma, você está levando um débito junto com você. É aquela brincadeira que as pessoas sempre falam, né? Ninguém posta o carnê. Na verdade, ninguém posta o carnê. As pessoas só postam o carro, a conquista, mas na verdade é uma conquista sim. Mas a gente tem que se atentar a um fato. Serão anos de financiamento, às vezes 5, dependendo do banco, até 6 anos, em que você vai ter que ter aquele valor fixo todos os meses para pagar aquele carro. Lá naquelas cláusulas que você talvez não tenha lido direitinho, está falando algumas situações que poderão acontecer caso você não pague o seu financiamento. E uma delas, e a principal, é a que dá toda a legalidade para o processo judicial de busca e apreensão. Porém, eu vou falar lá na frente alguns direitos que você tem e como se segue o processo de busca e apreensão, que você vai entender que não é só porque está escrito que ele é legal. Existem formas durante a defesa da busca e apreensão para se rever algumas cláusulas, mas a gente vai chegar lá. Então vamos lá, voltando ao raciocínio. Você leva o carro para casa, leva a dívida com você e você tem que ter a certeza que pagará esse carro durante X anos, aquele valor daquela parcela. Caso você não pague, você terá incidência de juros e aí o principal motivo da busca e apreensão. Caso você não pague, você está dentro do que a gente chama no direito de mora. Mora, M-O-R-A, mora. A mora nada mais é do que o requisito principal e indispensável para a busca e apreensão. Por que eu estou dando ênfase para esse nome mora? Porque a mora ela é discutível dentro do processo de busca e apreensão, que eu também vou falar lá na frente, mas só para você entender agora. A mora, a partir do momento que é comprovada essa mora, por meio de um procedimento também que a gente vai chegar lá, você terá dado permissão para que o banco entre judicialmente contra você e consiga uma ordem judicial. Essa ordem judicial é chamada de liminar, ok? Essa liminar é uma ordem e uma permissão antecipada dentro do processo. Ou seja, o banco ele entra com a ação, nessa ação você não será notificado do processo para que você possa se defender. Não, a liminar ela é antecipada, ou seja, essa decisão judicial faz com que você possa ter o seu carro apreendido antes mesmo de você se defender. E é exatamente isso, a liminar. Sempre que você procura judicialmente alguma saída que você precise de algo rápido, você sempre procurará por uma liminar. Existem vários tipos de liminares, mas vamos nos ater aqui à liminar da ação de busca e apreensão. Então vamos lá, foi deferida a liminar e a partir daí está instaurado o momento em que você poderá perder o seu carro por uma apreensão para o banco. Antes disso, acontecerá algumas tentativas administrativas que o banco deverá fazer. Ok? E uma delas que é indispensável para a ação de busca e apreensão se chama notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial, que também é muito importante, e a gente tem teses que falam especificamente sobre elas, porque ela é um requisito para uma ação de busca e apreensão. Então, para que você tenha o seu carro levado por uma apreensão, por meio de um deferimento de uma liminar que a gente já conversou, é necessário que antes disso o banco tenha mandado para você uma notificação, que a gente chama de notificação extrajudicial, ou seja, ela é fora do processo, ela é anterior ao processo. Então, se você tiver essa notificação enviada para você dentro do endereço que está dentro do seu contrato, já existirá para o banco um dos requisitos para a ação de busca e apreensão. Então, antes do processo, depois que essa notificação extrajudicial é enviada para o seu endereço, você estará constituído em mora, ou seja, o atraso para que seja caracterizado é necessário o envio dessa correspondência. Ela pode ser enviada tanto pelos correios, às vezes também enviada pelo cartório de protesto. Então, em linhas gerais, isto é a ação de busca e apreensão. Agora vamos detalhar um pouquinho mais, mas eu prometo que você vai conseguir entender tudo que eu vou falar aqui. Segundo ponto, o que o banco precisa fazer antes
da ação de busca e apreensão. Como eu já antecipei anteriormente, é necessário que ele envie uma notificação extrajudicial. É necessário ele fazer tentativas amigáveis de negociação? A lei não expressamente prevê isso. A lei não obriga que o banco faça várias ou série de tentativas por telefone de negociação. A lei fala que o banco deverá notificar o devedor do débito. Então vamos lá, algumas ponderações importantes sobre a notificação extrajudicial, quero que você preste bastante atenção agora. Para que haja a notificação extrajudicial, não necessariamente você deverá receber a notificação. É isso mesmo que você ouviu. Por quê? Eu explico. Quando você contrata, vamos supor que você contratou o carro que você está com ele hoje há 3 anos atrás. Ocorre que durante o período de 3 anos você mudou de endereço, mas você não corrigiu o endereço junto ao banco. E quando o banco foi enviar a notificação extrajudicial, ele enviou para aquele primeiro endereço e não para o seu endereço atual. E aí eu lhe pergunto, essa notificação é válida ou ela não é válida? Pois é, a notificação é válida. Segundo o entendimento dos tribunais superiores, do STJ, basta apenas o envio da notificação. Não é necessário nem que você receba. Exatamente. Se você não receber a notificação, mas se ela for enviada para o endereço que consta no cadastro do banco, e se o banco comprovar que é o mesmo endereço do seu financiamento, daquele contrato, para o juiz, para a lei, para o processo, quer dizer que você foi notificado. Porque para o processo, para o entendimento judicial, a obrigação, ou seja, o ônus de deixar o seu cadastro atualizado junto à instituição financeira é do próprio consumidor. Então aqui eu deixo um alerta para você. Sempre que você mudar de e-mail, telefone ou endereço, atualize esses dados também junto aos bancos que você tem financiamento, porque é uma maneira, inclusive, de você se antecipar a uma ação de busca e apreensão. Então é exatamente aí a principal função de uma notificação extrajudicial. A notificação, ele não serve apenas para avisar que você está em débito, mas a notificação é uma oportunidade dada ao consumidor para que ele regularize aquele débito, sob pena de que o banco entre com uma ação de busca e apreensão. Então a notificação extrajudicial ela é uma oportunidade para que você tenha conhecimento do débito, que você consiga evitar a ação de busca e apreensão. Por quê? Na notificação, ele geralmente coloca um prazo até razoável para que você consiga quitar aquelas parcelas apenas que estavam atrasadas. Por que eu falo aquelas parcelas? Veja só, a partir do momento, e essas são as consequências de você não realizar o pagamento daquele débito que existe na notificação. Então, quando você recebe a notificação, lá haverá constando os débitos que você tem, as parcelas que você está devendo e o prazo para você quitar aquele débito. Caso você não quite o débito dentro do prazo daquela correspondência extrajudicial, o banco pegará aquela notificação com o aviso de recebimento e, como eu falei antes, não é necessário que esse aviso de recebimento esteja datado e assinado por você como recebedor. Basta apenas que o banco comprove ao juiz que foi enviada essa notificação para o endereço que consta no contrato. Até aí eu acredito que está tudo ok, certo? Então a partir daí, a partir do momento em que você não realizar o pagamento daquele valor que está naquela notificação, o banco reunirá os documentos necessários e ingressará com a ação de busca e apreensão e o juiz irá deferir, ou seja, permitir, autorizar por meio de uma liminar que o oficial de justiça vá até a sua casa e faça a apreensão desse veículo. Meu carro foi apreendido. E agora? É exatamente neste momento que bate o desespero, a frustração, porque você pagou tantas parcelas, foi tão difícil conseguir aquele carro e de repente o banco foi lá e conseguiu apreender o seu carro. Antes de eu continuar, vou pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, ok? E se você estiver dentro do nosso site, se até aqui tiver tido alguma dúvida, clica nesse botão e fala com a nossa equipe. Perdi o meu carro. E agora? É um momento de desespero, mas é um momento que você ainda haverá esperança. Por quê? Porque a partir daí, nós vamos iniciar a fase judicial da busca e apreensão. Por quê? Porque o seu carro foi levado e foi levado por meio de uma autorização de um juiz. Quando o seu carro foi enviado, você receberá do oficial de justiça um documento. Esse documento é a própria liminar, né, do juiz, falando qual foi o débito, falando o que você deverá fazer. Mas eu sei que a linguagem daquela determinação judicial, às vezes ela não é tão acessível e as pessoas não conseguem realmente interpretar. E está tudo bem, realmente a ação, o processo, ele tem um linguajar um pouco mais difícil, mas eu estou aqui para te ajudar. Aqueles papéis que você recebeu do oficial de justiça nada mais é do que a cópia do processo, a cópia
da decisão judicial que autorizou a apreensão do seu carro. Com esse documento em mãos, você terá duas alternativas. A primeira alternativa que você vai ler e vai constar é que você poderá pagar o débito em até 5 dias. Se você pagar o débito em 5 dias, você tem o seu carro devolvido. Mas presta atenção, não é aquele débito que estaria naquela notificação judicial que foi enviada para você. Naquela notificação está constando apenas os débitos das parcelas em aberto, onde foi lhe dado um prazo para você regularizar. Na busca e apreensão, não. Na ação de busca e apreensão, o débito que você deverá pagar é aquele que consta na petição inicial do banco. Ou seja, quando se entra com uma ação de busca e apreensão, o banco ele não quer mais saber daquelas parcelas atrasadas. Ele vai querer cobrar tudo que vai vencer daqui para frente. Então, se você financiou o carro em 5 anos, você pagou 2, para poder você ter seu carro de volta em 5 dias, você deverá pagar os próximos 3 anos, acrescido de algumas multas, acrescido de honorários e outras despesas que constam na petição inicial. Você deverá pagar em 5 dias. Caso você não pague em 5 dias, você deverá apresentar a sua defesa em 15 dias. Então, presta bem atenção neste procedimento. Dá uma pausa para você entender, porque eu sei que é um pouquinho complicado, mas veja só, eu vou repetir. A partir do momento que você, de posse daquela documentação, você acabou de perder o seu carro, ok? Você vai contar a partir dali 5 dias corridos para poder fazer o pagamento, que a gente chama no processo de purgação da mora. Se você não pagar durante 5 dias, vai ser dado a você um prazo de 15 dias para que você apresente a sua defesa, ok? Primeiro ponto é esse. Pagamento em 5, não pagou, 15 dias para poder apresentar a sua defesa, tá certo? É exatamente nesse momento que você deverá buscar a ajuda de um especialista em busca e apreensão. Existem muitos profissionais generalistas que poderão até te cobrar um pouco menos, mas você está diante de uma situação aonde envolve um bem que você tanto lutou para conquistar e você não perderá a oportunidade de fazer uma boa defesa pensando apenas em dinheiro. Este é o momento de você prezar pela qualidade do serviço. Então busque um profissional especializado, porque somente ele poderá ver todas as brechas que existem naquele processo e naquele contrato para tentar invalidar essa apreensão e você ter seu carro de volta. Como você vai recuperar o carro? Exatamente. Todo mundo que tem um carro apreendido, a maioria das pessoas já acha que é o fim da linha. A partir dali, vou deixar realmente o banco levar o meu carro, não tem nada a ser feito. Mas, como eu lhe falei, você deverá apresentar a sua defesa. Tiago, e se eu quiser pagar para poder recuperar? Eu vou precisar também contratar o advogado? Sim. Por quê? Porque o pagamento ele é feito e informado dentro do processo, chamado de purgação da mora, e você deverá estar assessorado por um especialista para que ele verifique, inclusive, se o que o banco está cobrando está realmente conforme o débito que você tem, porque pode acontecer do banco cobrar um valor extremamente superior, e aí você vai precisar de um especialista para analisar o seu contrato, analisar o conjunto de provas e saber se realmente aquele valor está certo ou não. Mas caso você queira optar pela defesa, você deverá apresentar a sua defesa em 15 dias. E aí entra-se as possibilidades de você ter o seu carro de volta por meio do processo de busca e apreensão. Antes de prosseguir, eu não posso deixar de falar para você algum dos erros ou erros comuns que acontecem que fazem com que as pessoas percam definitivamente o seu carro para o banco. Primeiro, não observar os prazos que estão naquele documento que você recebeu. Prazos processuais, eles não são prorrogáveis. Você deve cumprir os prazos que estão ali. 2. Não se atentar à notificação extrajudicial e deixar para lá como se o banco realmente fosse também não perseguir esse direito que eles têm de apreender o seu carro. Outra causa foi o que eu já falei anteriormente, não deixar os seus dados atualizados junto ao banco. Por mais que algumas pessoas, até na inocência de achar que não vou deixar meu telefone ou meu endereço atualizado para evitar cobranças do banco, porque realmente receber cobranças não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável, mas infelizmente você deixando os seus dados cadastrais desatualizados, você está permitindo ao banco que ele alegue em juízo que foi você que não atualizou os seus dados cadastrais. Então sempre deixe atualizado, principalmente se você tiver um débito com o banco com garantia de um veículo. Outro erro que faz com que as pessoas percam muito os seus carros em busca e apreensão, eu falo isso porque a gente recebe muito cliente que vem deste procedimento, que é o quê? Existem muitas empresas que prometem diminuir parcelas, empresas que prometem mundos e fundos, que eles não são empresas especializadas, não são advogados, em outras palavras, não têm a capacidade postulatória de lhe representar em juízo. São apenas empresas
que tem a única finalidade de tentar entrar em acordo com o banco. Você já deve ter visto por aí, até em programas na TV a nível nacional, de empresas que prometem reduzir o seu financiamento. Quando você contrata essa empresa, você precisa entender o seguinte: essa empresa ela não tem autorização judicial para poder baixar os seus juros ou seus financiamentos. O que eles fazem, na verdade, é tentar fazer um acordo. Porém, preste bastante atenção. Essas empresas que prometem baixar o seu financiamento, diminuir a sua dívida, eles até induzem o consumidor a parar de pagar o financiamento. E aí o grande erro da maioria das pessoas, elas deixam de pagar o financiamento porque essa empresa disse que não precisava. Algumas dessas empresas até pedem que você pague diretamente para essas empresas recebem o seu dinheiro, não repassam ao banco e muitas pessoas têm os seus carros perdidos numa apreensão por conta de terem contratado essas empresas achando que estavam fazendo as coisas mais certas. E na verdade não é. Se você quiser contratar, nada impede, mas preste atenção. Eles apenas vão tentar fazer acordo com o banco de intermediação, de negociação do seu débito, mas não irão prevenir uma ação de busca e apreensão. Então, dito isso, eu quero que você entenda agora o seguinte: o seu carro já está com o banco. A partir do momento em que você não faz o pagamento em 5 dias, o banco ele pode ter a propriedade consolidada. O que é isso? Quando você tem o seu carro financiado, você sai com ele ali da loja, feliz da vida, você tem a propriedade dele, ok? Esse carro é seu, mas ele está garantido para o banco caso você não pague. Caso você não pague após a apreensão, aquele prazo lá de 5 dias que a gente conversou, o juiz ele já defere ao banco a propriedade, ou seja, o banco já se apropria do seu bem. E a partir desse momento ele pode fazer o que quiser com o carro, inclusive leiloar o carro. A parte do leilão é uma das partes pesadas também para os consumidores, porque ele vai ver o carro dele realmente se desfazendo por completo. Porque a partir do leilão, o seu carro ele não volta mais. Por quê? Eu vou lhe explicar. A partir do momento que o seu carro é leiloado, por mais que você ganhe na ação de busca e apreensão e o banco perca a ação, você não receberá mais o seu carro, porque ele já foi leiloado para um terceiro de boa fé. Essa pessoa não vai poder perder o carro também, porque ela comprou o carro por meio de um leilão. Então imagina você de repente ter comprado um carro por leilão e recebe uma notificação que você tem que devolver porque o carro é de uma busca e apreensão e que o banco perdeu. Não, não tem isso. O que acontece é o seguinte: se esse carro for leiloado, você não verá mais o seu carro. A realidade é essa. Você será indenizado. Percas e danos mais uma multa de 50% do valor do seu carro, avaliado conforme a tabela FIPE. Então vamos lá, por exemplificar. O seu carro vale 100 mil reais na tabela FIPE. Então no final da ação, caso o banco tenha leiloado o seu carro, você receberá os 100 mil mais uma multa referente a 50% a este valor, certo? Então o seu carro não volta, mas você terá o valor do carro. É isso. Outro efeito do leilão do carro. Caso o seu carro seja leiloado, o valor a que o carro será leiloado, às vezes, não cobre 100% do débito que você tem com o banco. Caso isso aconteça, o banco ainda irá lhe cobrar pelo valor remanescente, certo? Então vamos voltar ao processo de busca e apreensão. Antes de você pensar no leilão, pense na sua defesa. Aí você pode estar a essa altura se perguntando: ok, perdi o meu carro foi apreendido numa apreensão porque eu não paguei, estou consciente, mas realmente é necessário apresentar a defesa? E se eu não apresentar a minha defesa, eu tenho que gastar com essa defesa? Veja só, interprete a defesa como um investimento. Você deve investir em uma assessoria especializada para você ter o seu carro, ter uma oportunidade judicial, que é a única oportunidade que você tem dentro do processo de reaver o seu veículo. Você deve entregar as documentações que serão solicitadas pelo especialista. Ele irá fazer uma análise minuciosa de todo o processo. Se o especialista realmente for especializado na área de busca e apreensão, como a gente faz aqui no escritório, nós fazemos uma análise pormenorizada, exatamente. O contrato ele é visto cláusula a cláusula. Todas aquelas letrinhas miúdas que você não lê quando assina, a gente analisa. A gente vai analisar também todo o processo de busca e apreensão. Por quê? E aí é que vai entrar a oportunidade de você ter o seu carro de volta. Então aqui que entra a boa notícia. Caso você consiga ter uma tese de defesa, e por que eu falo você consiga? Porque nem sempre, preste atenção nisso, temos que ser bastante transparentes com nossos clientes, que a gente sempre é aqui no escritório, e você terá que ter esse parecer transparente da pessoa que você for contratar. Nem sempre a ação de busca e apreensão terão teses aplicadas ao seu carro.
Porém, na maioria das vezes haverão teses em que a gente poderá aplicar para o seu caso. Por quê? Que teses são essas? Como é que é feita essa defesa? Existe um entendimento do tribunal, dos tribunais superiores, de que se houver uma irregularidade, uma abusividade no seu contrato, por exemplo, poderá haver a invalidação daquela liminar, ou seja, aquela liminar poderá ser revogada se a gente conseguir comprovar para o juiz que o seu contrato tinha abusividades. Se durante o pagamento do seu contrato, quando você estava pagando certinho lá o seu contrato, certo? Naquele período em que você pagou, se foi constatada abusividades, tanto de juros ou outro tipo de cláusula, você poderá ter a revogação dessa liminar e o banco terá que devolver o seu carro. Então, não só a questão do contrato em si, mas dentro do próprio processo de busca e apreensão, existem erros grotescos em que o banco faz e simplesmente entra com a petição inicial, na pressa, sem observar o que a lei fala. Existe uma legislação própria sobre a busca e apreensão, mas muitas vezes os bancos não cumprem essa legislação. Então, nós analisando realmente o processo, verificando se a petição inicial está ok, se os documentos que instruem aquela ação estão todos ok. Se não tiver, nós conseguimos também entrar com uma tese de defesa de erro na própria ação de busca e apreensão e você ter o seu carro devolvido. Outra situação em que o banco poderá ter que devolver o seu carro é quando o que a gente chama de comportamento contraditório. O que é isso? Se o banco está negociando com você, porque na maioria das vezes, antes de entrar com uma ação de busca e apreensão, ele liga, manda e-mails, manda cartas, e durante essa negociação existem bancos que negociando com você, envia até boletos para você, e ao mesmo tempo ele entra com uma ação de busca e apreensão. Então, às vezes, já recebemos vários clientes que estão negociando com o banco e o oficial de justiça chega lá e leva o carro. E o oficial de justiça tem que levar, porque ele tem uma ordem judicial a cumprir. Então, ele vai levar o carro, mas enquanto isso você estava negociando com o banco. Então, se você conseguir comprovar que estava negociando com o banco e mesmo assim eles entraram com uma ação de busca e apreensão, a gente entra com uma tese de comportamento contraditório e o banco deverá devolver o seu carro após a revogação dessa liminar, ok? Então, só para encerrar agora esse vídeo, para que você consiga entender dentro do próprio procedimento da busca e apreensão, como é que funciona, sem entrar em muitos detalhes. Quando o banco entra com a petição inicial, após a petição inicial o juiz vai deferir aquela liminar que a gente já conversou, que é uma ordem antecipada do processo, que não lhe dá a oportunidade de defesa, mas ele lhe dá a oportunidade após o cumprimento dessa liminar, que é a própria apreensão desse carro. Até aí tudo bem, certo? Então, a partir daí vai abrir o prazo para contestação. Essa contestação é a defesa que seu advogado vai colocar dentro do processo, certo? Então, essa contestação será apreciada após a apreensão do seu carro. E também, junto com essa contestação, dentro do prazo legal, após o deferimento da liminar, a gente também protocola um recurso chamado de agravo de instrumento. É um recurso, é uma defesa que é enviada com as teses de defesa que a gente tem para o Tribunal Superior. Esse tribunal irá analisar e verificar se a sua defesa está ok, se as suas teses realmente têm fundamento. E se tiver, ele vai determinar o juiz da vara inferior, ou do juiz de piso, como é chamado, para que ele faça a revogação desta liminar. Após a revogação dessa liminar, o banco deverá devolver o seu carro. O procedimento de busca e apreensão, ele é um procedimento complexo, existem várias fases e você deverá estar acompanhado de um bom especialista para que ele faça a sua defesa e você tenha a oportunidade de ter o seu carro devolvido. Se tiver ficado alguma dúvida até aqui, eu vou pedir que você comente no vídeo ou que você entre em contato com a nossa equipe, porque nós estaremos aqui para poder te passar mais informações, até de uma forma mais personalizada para o seu caso. E se você chegou até o final desse vídeo no nosso site, eu vou pedir que você clique no botão abaixo, nesse ícone do WhatsApp, e fale com a nossa equipe. Nós iremos te auxiliar para que você consiga entender ainda mais tudo que a gente conversou até aqui, porém de uma forma personalizada, entendendo o seu caso concreto. Mais uma vez eu vou pedir que você curta esse vídeo, comenta, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube consiga recomendar esse vídeo para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. E se você está no nosso site, fala com a nossa equipe, e eu quero te agradecer por ter chegado até o final deste vídeo e que você consiga resolver este problema da melhor forma possível. E o conselho que eu lhe dou é que você não se desespere, todo o processo existem chances de defesa e você também tem grandes chances de recuperar o seu carro, tá certo? Fica com Deus e até a próxima.